Falou, não prestei atenção. Apocalipse capítulo 4. Vocês podem abrir aí. Porque no dia da nossa saída, então, os que vão ter coroa, os que não vão ter coroa, os que vão ter galardão, os que não vão ter galardão. Isso aqui é só vou falar uma ilustração para você ver o quão sagrada é essa canção. Ela não é uma canção que alguém foi compôs e está cantando. Essa canção ela é celestial e Deus escuta ela desde a eternidade. Vamos falar disso aí. Você tem que ler a sua. Não. Os irmãos acharam? Apocalipse capítulo 4. Estão comigo? A partir do verso 1. Vamos dar uma olhada lá. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que marva de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então você vê que aqui, isso aqui é só uma ilustração, não vou me ater aqui não, mas para você ver que João teve uma visão e ele foi arrebatado no Espírito. Então ele viu as coisas como elas são de fato, porque as coisas aqui na Terra são manifestações espirituais. Então a primeira acontece no espiritual, é formado, no natural aparece. Então antes de acontecer aqui embaixo, em cima já está pronto, aí desce, aí a gente enxerga. Agora João teve essa visão e ele viu os 24 tronos, ele viu também os 24 anciãos, e ele viu também seres viventes com 6 asas, né? E batendo asas. Vocês sabem o que são os seres viventes? Esses seres viventes são os serafins. Abre Isaías capítulo 6, você vê uma coisa, vou mostrar lá. Isaías no capítulo 6, Isaías, ele viu a mesma coisa. Isaías capítulo 6, olha que interessante, eu vou ler o verso 1, 2 e 3. Diz assim, ó: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então olha que interessante, lá em Isaías já teve uma visão, e séculos depois, milênios depois, João tem a mesma visão. Então Deus nunca deixou de ser adorado de uma forma constante. Ou seja, Deus tem um padrão de adoração
que é através da sua santidade. Você vê que os anjos, eles dizem santo, 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 eles não dizem amor, 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 nem fartura, 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 nem misericórdia, mas eles dizem santo. Então, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então, o que isso mostra para nós? Que Deus nunca mudou o seu nível de adoração. Então, quando nós cantamos algo, como esta canção, por exemplo, nós estamos nos unindo à eternidade, coisas que Deus já ouve há muito tempo. Então, muitas vezes a gente canta coisas que a gente não tem noção do que está falando, porque a gente está falando para falar porque gosta da música, e não porque está dirigindo-se ao Rei da Glória, por exemplo. Então é isso que a gente tem que ter consciência. Sempre que você cantar alguma coisa, reflita o que você está cantando. Não cante porque você gosta, cante porque você entende o que está cantando e para quem você canta. Tem uma música, né, aqui com esse versículo do Apocalipse, né? Tem várias. Essa aí nós cantamos agora Não, é nessa parte aqui, santo, 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 Deus poderoso. Sim, diante do trono, sim, tem sim. Mas é só para a gente dar uma pincelada aqui, isso aí está por conta da casa, para os irmãos. Tá bem? Então, vamos se sentar aí, pode sentar aí. E agora a gente vai falar um pouquinho, lá em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas? Lá no Antigo Testamento você vai achar lá Josué, você vai achar Juízes, você vai achar Reis, e você vai achar depois das cartas dos livros de Reis, Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29. Shalom, pastor Rodrigo, que o Senhor te abençoe, bom tê-lo conosco. Amém? 1 Crônicas, capítulo 29, diz para nós o seguinte. Capítulo 1? Capítulo 29, 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 1. Acharam? Amém? Diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei a casa do meu Deus, para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix para pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Ponto. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, principalmente os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 50.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Agora olha a oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti,
e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Tá bom, só até aqui. Então olha que coisa, como Davi ele era um cara que tinha um coração espetacular. Tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, se você for olhar a história de Davi, ele teve a promessa mais tremenda de todo o Antigo Testamento, de toda a palavra de Deus. E qual é a promessa? Que dele viria o Messias, que o reino dele duraria para sempre, o reino de Davi. Ele, se você for olhar Jesus no Novo Testamento, ele é chamado Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, vocês já ouviram isso? Por quê? Por causa desse homem aqui. Então Deus escolheu Davi para ser aquele que de alguma forma geraria a genealogia do seu filho. Mas veja, para que isso acontecesse, Davi passou por diversas coisas. Se você for olhar, Davi não foi o homem mais reto do mundo, mas Davi tinha algo que Deus se alegrava, que Davi ele era responsável. Quando ele fazia as melecas dele, ele falava: ó, Deus, eu pequei contra ti. Quer ver? Vamos ver uma coisa interessante aqui, ó. Salmo 51, olha lá, vamos dar uma olhada no Salmo 51. Salmos capítulo 51. Davi, ele mandou matar, né, uma cilada para o marido de Batseba, que eu esqueci o nome, é Urias, para Urias. E aí, olha o que aconteceu quando Natan confrontou ele e falou que ele estava em pecado diante de Deus. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pode parar aqui. Davi tinha mandado matar um homem, uma cilada para o homem morrer, para ele ficar com a esposa do cara. Então depois foi, ainda se engraçou com a moça e gerou um filho. Perdeu um filho primeiro. Então Davi, ele teve várias consequências na casa dele por causa do ato dele, mas ele batia no peito e falava: Deus, eu peguei contra ti. Em outros momentos ele falava assim: Deus, não julga o povo não, me julga, porque o pecado é meu, o povo não tem nada a ver. Então Davi era um homem que, embora ele errasse, ele puxava a responsabilidade para ele. Ele não ficava procurando você ou você para pôr a culpa, ele puxava para si. E algo que Deus se alegrava com Davi é que Davi, ainda que no Antigo Testamento, ele reconheceu quem Deus era pela oração que nós lemos aqui em 1 Crônicas 29. Vamos ler o verso 10 de novo aqui, ó. 1 Crônicas 29, volta lá. A partir do verso 10, depois que ele arrecadou as ofertas para o Senhor, como que ele expressa isso com uma profundidade que muita gente não entende. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Olha aí, Davi no Antigo Testamento chamando Deus de Pai. Só Jesus no Novo Testamento veio ensinar que Deus era Pai, dizendo Pai Nosso. Ensinando Davi, ele já tinha essa intimidade a ponto de falar que era nosso Pai. Então olha só, de eternidade em eternidade, verso 11: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está me engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e te louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que te pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Olha o que ele está falando. Davi sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus, e por causa disso, ele ainda tinha o reconhecimento de saber que tudo que ele dava não era nem dele, era do próprio Deus. Então por que eu estou trazendo essa palavra para nós hoje? Porque
enquanto nós não reconhecemos que justamente nós o que temos, e a única coisa que Deus não tem da nossa parte é a vontade. Vontade é nossa. Agora, tudo que está nas minhas mãos é dele. Porque ele comprou em Cristo Jesus todas as coisas, inclusive os seres humanos. Só que Deus, ele espera uma resposta voluntária para que haja salvação. Mas todos foram comprados. Só que Deus só vai, vamos falar assim, exercer, entre aspas, o direito de posse para aqueles que se vincularem a ele pelo novo nascimento. Então, o que acontece? A partir do momento em que, se eu entendo que, quem acha que o que a gente leu aqui é verdade? Alguém acredita que isso aqui é verdade? Claro. Alguém acredita? Então, por que a gente não é liberal com Deus? Não precisa responder não, só pensa. Por que a gente tem medo de fazer coisas ou medo de devolver coisas? Porque se a gente pensa como Davi pensa, e se a gente tem a palavra de Deus como verdade, por que na hora de eu abrir a minha mão, eu tenho dificuldade com o meu coração? Onde está o meu problema? Será que de fato eu penso mesmo que Deus é isso que eu estou falando? Ou que eu estou cantando? Ou que eu estou buscando? Ou eu tenho um próprio Deus que eu criei e que Ele não precisa das minhas coisas? Porque de fato Deus não precisa, tudo é dele. Agora Deus me dá o privilégio de adorá-lo e louvá-lo com o que Ele me deu. Então você vê, Deus é tão tremendo que Ele põe algo na sua mão e deixa você dar para Ele e Ele fica feliz com o que você dá. Aí quando você pensa assim, você começa a ficar, é que nem uma mãe, vou dar um exemplo aqui. Eu conheço uma pessoa que está nesse lugar aqui, mas eu não vou falar quem é, mas ela chega, pede dinheiro para a mãe dela para comprar um presente para a mãe. Aí a mãe dá, fica feliz com o presente e a pessoa feliz porque deu presente para a mãe. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Você entende como é que Deus é? Deus é assim. Então, ele nos dá as coisas. Então, a gente vai, eu vou fazer uma surpresa para Deus, vou dar um presente para Ele. Aí você vem e traz o que Ele ensinou você a fazer. E aí, Ele se alegra com você e você fica feliz porque você deu algo para Deus. Você deu algo que você achou grande. Mas grande é o que Ele deu, porque Ele deu o Filho. Agora a gente dá aí R$100, R$1.000, dá um carro, dá uma casa e a gente está dando muito. Vocês entendem? Como é que a gente tem senso de valor diferente de Deus? Senso de preço? Porque a gente tem um coração ainda que não serve a Deus. A gente tem um pensamento que até pensa em fazer isso, mas o coração ainda não concorda. Por quê? Porque o Espírito ainda não conseguiu conquistar-me por dentro. Tudo que eu tenho é instrução. Então assim, a partir do momento que Deus me ensina e que eu entendo, quanto mais eu conheço o Senhor pela verdade, mais generoso eu sou. Não tem como eu não ser generoso a partir do quanto eu conheço Deus. Não tem jeito. Porque o amor dele constrange. Deus me mudou a partir do momento em que Ele ofertou o seu Filho. E quanto mais consciência eu ganho, menos eu penso em mim, principalmente. O amor é o próximo como a mim mesmo. Se eu me amo, eu amo o meu próximo. Então eu não consigo amar o próximo mais do que eu me amo. A forma como eu lido com o meu próximo é o quanto eu me amo. Por exemplo, quem que cuida de si mesmo? Você não toma banho? Você não troca de roupa? Você não, sei lá, passa um perfume, passa alguma coisa, corta um cabelo? Por quê? Porque você está cuidando de você. Por que o outro não é digno, por exemplo? Um exemplo mais claro. Às vezes a gente gasta vários reais com a gente, mas na hora de, não, isso aqui eu não vou fazer, não, porque eu abençoar o fulano. Na hora de fazer isso, a gente põe critérios para ver se a pessoa merece a nossa bênção. Poxa, se Deus fosse olhar para a gente, se a gente merecesse Ele fazer o que Ele fez, você já pensou como seria? Quem é que merece algo de Deus? Ninguém. Ninguém merece nada. Mas Ele é o amor e por isso Ele doa. Então o doar faz parte da natureza do amor. Então, quando eu amo a Deus, eu manifesto, como Deus é Espírito, eu adoro Ele em Espírito e em verdade. O que é isso? É a minha nova natureza dentro de mim, concordando com a palavra de Deus e materializando no culto onde for. Porque Deus, Ele serve pessoas, Ele abençoa as pessoas. O mundo Ele criou e deu para o homem. Deus não criou o mundo porque Deus dava do mundo. Vocês conseguem entender? Então no mundo tem a provisão para o homem, tem água, tem ar, tem tudo certinho para o homem viver. O homem está destruindo tudo.
Então Deus nunca foi egoísta pensando somente nele. Então a ideia de Deus é que o amor e a generosidade, eles caminham juntos. Então quando Deus me ensina a respeito de dízimo, a respeito de oferta, a respeito de primícia, a respeito de ofertas alçadas, de vários tipos de oferta que a gente conhece, Ele não está dizendo porque Ele quer aquilo, é porque Ele está me ensinando como que as leis espirituais funcionam e como Ele pode atuar através da minha obediência. Então quando eu obedeço, o Senhor responde. Deus responde à fé. E a fé é quando eu pego algo que Deus disse e eu ponho aquilo acima do fato. Eu estou vendo um fato que nega tudo que Deus me disse, mas porque eu creio mais no que Deus me disse do que no fato, eu vou lá e faço o que Ele falou. Se você arruma um problema porque obedeceu a Deus, é grande o seu galardão no céu. Mateus capítulo 5, abre aí. E aí você já pode separar o seu dízimo e a sua oferta se você trouxe. Eu e a Graça já nos adiantamos, mas se alguém ainda for trazer, você já pode vir buscar o seu envelope aqui com a gente ou colocar direto lá, não tem problema. Mateus capítulo 5, olha o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, o que é ser perseguido por causa da justiça? O que é a justiça? A justiça é a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus, já falamos disso. Jesus, no capítulo 3 de Mateus, quando ele vai ser batizado por João Batista, ele chega e escuta de João Batista: poxa, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Aí Jesus chega e fala para ele o quê? Senhor, nos convém, Jesus fala para ele, João, nos convém cumprir toda a justiça. Então, cumprir a justiça fala da palavra de Deus sendo manifesta, sendo cumprida e obedecida. Então a justiça está na palavra de Deus, é ela que me justifica. Jesus é a palavra de Deus, então Ele quem me justifica. Então o que me justifica? É a minha credibilidade na palavra de Deus. E aí, não apenas essa credibilidade, mas Deus me deu a graça de absorver dessa palavra a vida que ela sempre teve, desde a fundação do mundo, e que se perdeu quando o Adão pecou no Éden. Então a graça está me devolvendo o que eu perdi. Jesus está me restituindo do que eu fui roubado. Então quando eu começo a compreender essas coisas, eu começo a me expressar no reino natural conforme a palavra de Deus, ainda que o meu coração não compreenda e não se satisfaça com isso. Então o que eu vou fazer? O meu coração vai buscar em Deus a satisfação para que haja o alinhamento. Primeiro, o que Deus diz é verdade, e a verdade, ela é uma verdade que se move por fé. Lembra? A fé, ela não tem nada a ver com os fatos, nem com o que eu sinto. A fé tem a ver com o que Deus fala. Então eu começo praticando o que Deus falou. Daqui a pouco, por causa da minha comunhão com Deus, eu vou adquirir satisfação na palavra de Deus, porque até então é a carne tentando obedecer a Deus. Só que se você nasce de novo, essa nova natureza sua que recebeu a graça, ela tem poder de sugar a vida da lei, de puxar a vida da lei e transferir para o seu coração para gerar em você a satisfação, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é ruim. Mas por que eu não concordo? Porque ainda na minha consciência, na minha mente, Deus da palavra não é o meu Deus 100%. Ele só é o meu Deus 100% quando eu concordar com Ele. Então, santidade, em outras palavras, é concordar com Deus. Amém, por enquanto? Amém. Então, se você trouxe, eu vi que alguns já pegaram aqui, se eu disse na sua oferta, beleza, depois no fim do culto nós oraremos pelas ofertas. Amém, irmãos? Então, para a gente não perder o raciocínio, eu quero que vocês continuem comigo. Avança lá para a primeira carta de Pedro. Está no fim. Primeira carta de Pedro, nós vamos olhar o capítulo 5.
partir do verso 5. Os irmãos estão comigo? Amém. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, diz para nós o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pode parar aí. Olha que assunto interessante esse aqui. Nós vamos ver com calma agora, a gente vai esmiuçar um pouco. Pedro, ele está falando, vou dar um contexto da carta de Pedro para vocês aqui. Pedro, primeiro, ele está falando com os judeus da dispersão. Eram judeus afastados por vários cantos do mundo na época, e ele estava falando a respeito da salvação e da aprovação da fé. Estou contando o contexto do capítulo 1 para frente, para vocês entenderem. E aí ele está falando que Deus prova as pessoas a partir das circunstâncias que elas vivem. Então a fé é revelada a partir da circunstância diversa, e não da circunstância concordante. Então, Deus prometeu que eu sou rico, então eu estou rico, então está bem. Aí quando Deus prometeu que eu estou rico, mas ali lá fora não está aparecendo dinheiro, aí aqui é que vai revelar se tem fé ou se não tem. Porque não é quando eu tenho lá fora, é quando ela está aqui. Porque a fé é aqui, não é lá fora. Estava conversando com mim hoje sobre isso. Então, o que acontece? Pedro vai desenvolvendo, vai dizendo assim que o Senhor nos ordena em Levítico, e também Pedro repete a palavra: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. O que isso quer dizer? Deus é santo por dentro e santo por fora. Deus é verdadeiro por dentro e verdadeiro por fora. Então, se santidade é concordar com Deus, tudo que Deus fala faz parte do que Ele é. Então, a palavra de Deus é uma extensão dele. Deus é Espírito, a sua palavra aqui, Ele vai, fala, Ele lança dele para nós, para fora dele. Então, é assim conosco. E Pedro vai desenvolvendo a situação, vai dizendo que Cristo é a pedra angular, e que nós somos sacerdotes de Deus, que nós somos escolhidos para proclamar as virtudes de Deus. Ele vai desenvolvendo a respeito do relacionamento cristão, de homens e mulheres, maridos, capítulo 3, aí você vai achar. Depois ele vai falando a respeito dos sacrifícios de forma geral, aplicados em sacrifícios, que eu digo assim, em termos de carregar as ofensas na alma, de nós sabermos lidar com as feridas, com as reações malignas, e que Deus de tempos em tempos vem visitar o homem para provar os segredos do coração, para ver se a fé de fato ela é verdadeira. E aí Pedro vai desenvolvendo o assunto até que ele chega aqui. E aí ele diz o que para nós no verso 5? Rogo-vos igualmente aos jovens que sejam submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aqui é interessante. Então, por que ele fala de submissão, né? De jovens submeterem aos mais velhos? E depois ele ainda fala sobre humildade. Então, submissão e humildade, elas são interligadas. Embora Pedro estivesse se dirigindo aos jovens, a humildade é algo que Deus se alegra. E ele explica como que você se expressa humildemente, como você se torna humilde, no verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós. Então veja, o que é humilhação? No verso 6 e no verso 7. Primeiro ele fala para a gente se humilhar, e ele explica como que você se humilha no verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, não é você pensando que sabe resolver as suas coisas do seu jeito, é você se submetendo à instrução que Ele dá. O que é humildade? É você saber que alguém que é mais sábio do que você, do que eu, que no caso é o próprio Deus, Ele tem o comando correto para o meu momento. Então não é o momento de eu resolver problemas exteriores, é o momento de eu me resolver com Ele. Então como que Deus me resolve? Através da sua palavra. Então sujeitai-vos sob a potente mão de Deus. Quem é a potente mão de Deus? Jesus, Ele é o quê? Ele é a palavra de Deus, não é? E Ele está sentado à direita de Deus, à destra de Deus. Então entenda o seguinte: Jesus,
com uma palavra à destra. Você pode entender como mão. Sujeitar-vos a Cristo, vou parafrasear aqui, vou colocar de uma outra forma. Quando você se sujeita a Cristo, com a palavra de Deus, o que Deus te ensina e te orienta, ainda que você esteja no maior turbilhão emocional e exterior da sua vida, o próprio Deus se encarrega de te exaltar no tempo devido. O que você tem que entender é o seguinte: Deus, ele não vive no tempo, Deus vive na eternidade. O tempo é para quem é natural. Como assim? Deus é Espírito, então tudo que Ele criou já foi criado, já foi resolvido. Quando que Deus terminou a criação? Lá no Gênesis. Vocês lembram? Fala assim: Deus descansou de toda a obra que havia feito. Quando ele fala toda, é toda. Deus não fez mais nada depois. O que você tem depois são relatos, mas já está tudo pronto. Então, para Deus, a sua vida está resolvida. Para Deus não tem adversidade acontecendo com você. Tem processo de amadurecimento, mas o seu problema está resolvido. Ele já, toda a saída que você precisa hoje já está pronto diante de você. Está tudo ali. Agora, o acesso às saídas espirituais de Deus, elas são também espirituais. Então, eu não posso guerrear uma guerra natural com armas, uma guerra espiritual com armas naturais. Então, por exemplo, uma vez eu dei um exemplo. Às vezes, você está tendo um problema financeiro. Aí você está lá, trabalha 8 horas por dia, ganha R$2.000. Aí você está vendo que seus custos estão subindo. Você está gastando 2.400, mas não é porque você está esbanjando, é porque o dinheiro está saindo. Você está administrando tudo certinho, você não está gastando, mas o dinheiro ou vai no conserto da TV, vai no conserto do carro, ou dá problema com o remédio, ou não sei o que, alguma coisa acontece que o dinheiro que você quer guardar, você não consegue. Um exemplo. Aí a primeira coisa que você pensa, bom, cortar gasto não dá, porque eu não estou gastando mais do que eu ganho. O que eu vou fazer? Vou trabalhar mais? Aí você vai esticar 10 horas, aí você ganha 3.000. Só que em cima desses 3.000, você tem o quê? O seu cansaço, que vai aumentar, você vai trabalhar mais. E o que mais que você tem? Você tem o custo, porque tudo tem um custo. Aí você vai e guarda um pouco mais. Só que daqui a pouco aparece uma conta maior ali, uma coisa ali, e aquilo parece que escapa das mãos. Você fala, meu Deus do céu, eu estou tentando guardar dinheiro, estou tentando fazer as coisas e não consigo guardar dinheiro. Né? Aí, aonde que entra? Então, a sua causa, bem provavelmente, é espiritual. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Então, nós sabemos que a forma como ele atua é principalmente naquilo que mais afeta o meu coração. Então, se eu ainda não aprendi que Deus é como Davi disse, tudo é dele, tudo veio dele, se eu não entendo isso, eu penso que tudo vem de mim. Então o que acontece? Eu vou puxar para mim a responsabilidade o tempo inteiro. E Deus, ele tem a saída daquilo que eu não vejo. Então ele me dá uma instrução, faça isso. Aí, qual é a tendência do homem natural? É questionar o que Deus fala. Mas por que ele questiona? Porque não sabe quem Deus é. Vamos supor que você vai lá na Inglaterra, lá está lá a Rainha Elizabeth. Você chega lá, você fala, eu quero falar com a Elizabeth. Aí você vai chegar lá de bermuda, chinelo, vai bater na porta e vai querer falar com ela de qualquer jeito? Você não vai nem chegar perto primeiro, com a roupa, desse jeito. Ainda mais se falar meio esquisito, é capaz do pessoal nem deixar você passar da porta. Ainda que você vem vestido, se falar meio esquisito, não souber as etiquetas, os protocolos, você não chega lá. Vocês concordam comigo? Ah, ele também está passando. Você acha que você vai conseguir sair correndo e dar um abraço nela? Imagina uma situação dela aqui natural, que você não pode, não dá. Tem muita proteção até você chegar nela. Agora, se ela quiser te receber, você consegue. Fala, pode soltar aí, pode deixar quieto. Aí você consegue. Por que eu estou contando isso? Às vezes a gente quer fazer as coisas de formas opostas. Deus, ele é Senhor, ele não é servo, ele se fez servo. Então Deus já desceu para me elevar aos céus. Eu estou sentado à direita de Deus, junto com Cristo. Agora, Deus não vai descer de novo, sou eu que tenho que subir. E como que eu subo? Amadurecendo espiritualmente. Eu preciso entender que os processos de Deus são para amadurecer as minhas emoções.
Por que emoções? Então vou falar na linguagem bíblica. O fruto: amor, alegria, longanimidade, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade. Lembra do fruto do Espírito? Então esse fruto, ele é uma expressão de vida interior, porque ele não depende dos fatos, ele depende da árvore que ele está conectado. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se você está em Cristo, isso tem que aparecer, porque se não aparecer, ele poda. Então precisa haver fruto em mim. Mas como dá fruto? Se vocês permanecerem na minha palavra e a minha palavra permanecer em vós. Então o que é isso? Deus não falou de fatos nem de circunstâncias, falou palavra com palavra. É você, porque você, se vocês permanecerem na minha palavra, o que é permanecer na minha palavra? É acreditar no que ele falou. E se permanecer na palavra? O pau está quebrando. Deus falou que é esse o caminho, é aqui que você vai. Ah, mas está quebrando o pau. Mas Deus disse o quê? Ah, Deus disse que é aqui, então é aqui que eu vou. Não, mas eu estou perdendo, tudo está dando tudo errado. Mas Deus mandou você ir por aqui, você vai. Porque se Ele mandou, Ele é poderoso para resgatar você no último dia. Ele restituiu o que você está perdendo. Porque com Deus, as perdas não são perdas, são vitórias. Por quê? Porque a maioria com Deus é você e Ele. Pode estar o mundo inteiro se opondo a você. Quem ressuscitou dentre os mortos foi só Cristo. Todo mundo crucificou ele, não sei o quê. Por que o cara ficou morto? Todo mundo morreu aí, mas ninguém ressuscitou sozinho. Agora ele levantou. Porque Deus era Deus. Na verdade, porque ele também era Deus. Mas quem ressuscitou dentre os mortos foi o próprio Deus. Então, eu quero que você entenda o seguinte: quando você se conecta com a palavra, pode quebrar lá fora o qual que for. Quando Deus mudou o seu coração aqui, lá fora é questão de tempo para mudar. E aí o que ele vai gerar em você? O fruto da paciência. O fruto da paciência é o que Deus mais tem prazer de comer. No dia da visitação no Éden, lá no Gênesis, a palavra fala assim que na viração do dia vinha Deus para ter comunhão com o homem. Vocês lembram disso? Gênesis capítulo 3. Na viração do dia, Deus descia e ele chamou Adão. Adão, onde estás? Então, porque Deus sempre vinha na viração do dia, que é das 6 horas da tarde mais ou menos, para a gente ter uma noção. Vinha para descer para ter comunhão com o homem. Só que como o homem pecou, o homem já não tinha mais o que dar para Deus. Então Jesus veio restaurar o homem. E agora, quando você vai estudar, o fruto que Deus pede é paciência. Deixa eu te mostrar uma coisa. Segura Pedro aí, nós já estamos caminhando para o fim. Vai para Romanos capítulo 5. Quem está sendo abençoado? Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Ó, verso 1. Diz assim: justificados, pois mediante a fé, ou seja, mediante as convicções que Deus dá através da palavra, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Opa, gloriando na própria tribulação. Paulo está com algum problema, será, de desajuste? O que vocês acham? Será que Paulo está com um parafuso faltando? Quem que fica feliz com tribulação aqui? Não estou vendo nenhuma mão levantada. Então tem alguma coisa aí que Paulo está falando que parece que não encaixa. Então vamos continuar aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. A sua está paciência aí ou não? Eu não estou Paciência? Olha aí, ó, que interessante. Perseverança, o que é perseverança? É a paciência esticada. Pensa. O que é perseverança? É a paciência esticada. Você está com a paciência aqui, o negócio não acaba, você continua com paciência. Então, a tribulação produz paciência, perseverança. E aí, a experiência produz esperança. Olha que interessante. Eu leio 3 de novo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então o que é isso? Significa que nesse processo o amor de Deus vai ser derramado no seu coração e você vai conhecer o verdadeiro amor. E aí vai acontecer com você o verso 5.
Ora, a esperança não confunde. A palavra confunde no grego, ela traz a ideia de desonra. Ou seja, a esperança não vai te desonrar, não vai deixar você acreditar que o que você está vivendo não tem um final conforme Deus prometeu. Amém, igreja? Amém. Então a palavra para desonra é para você crer, confunde aqui, é para você crer que o amor de Deus, derramado no seu coração pelo Espírito que Ele te deu, é poderoso para manifestar o que Ele colocou dentro do seu coração. Então, se Deus criou uma imagem na sua cabeça de que essa circunstância não é a verdade, mas que o que Ele prometeu está claro, você pode ter certeza que o que está aqui vai aparecer lá fora. Agora, se Deus não conseguiu ainda derramar no seu coração pelo Espírito esse amor e essa esperança, você ainda não passou no processo, você ainda está no processo. Então Deus de tempos em tempos Ele prova. Esse processo ele tem um tempo de duração. Mesmo que não acesse, que Deus não consiga atingir o estágio que Ele espera, isso vai passar. As coisas vão melhorar e vão mudar. Só que porque não foi produzido o fruto da primeira vez, depois Deus volta. Aí você vai passar o processo de novo. Então Deus, Ele sempre lida com o ser humano da mesma forma. E quanto mais Ele te prova, mais alto Ele te leva quando você vence. Eu acho que eu falei uma vez, eu vou repetir. O pastor Cote, ele disse o seguinte, ele falou assim que ninguém sai do deserto reprovado. Ou você é aprovado ou você não sai de lá. Então Deus vai estar sempre trabalhando no seu caráter, na sua paciência, na sua frutificação, para que pelo seu fruto você seja conhecido na terra. Porque os meus discípulos são conhecidos pelos frutos, lembra? Jesus falou? Pelos frutos vocês os conhecerão. Vocês lembram disso? João capítulo 15. Então, vamos caminhar para o fim aqui, abre em Tiago, capítulo 5, verso 7. Tiago, logo depois de Hebreus, depois Pedro. Glória a Deus, Caio. Então vamos lá, Tiago capítulo 5, verso 7. Logo depois de Hebreus. Hebreus, Tiago, você vai achar, Tiago capítulo 5, verso 7. Aí ela fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Opa! Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor está cheio de eterna misericórdia e compaixão. Então, que coisa, né? A ideia de Deus é trabalhar na nossa paciência, na nossa perseverança. Enquanto isso, a gente não pode queixar do irmão. O que é queixar do irmão? É ficar julgando o próximo. Por que eu faço tudo certinho, estou assim, e o fulano faz tudo errado, está assado? Por que minha vida é assim e do fulano é assado? Fica se comparando. E Deus lida com processos individuais. A minha boca, ela é contra mim e ela é a meu favor. Sou eu quem decido para que lado eu vou lutar. Eu vou lutar contra mim mesmo ou eu vou lutar a meu favor? Sou eu que decido. Então, a paciência faz com que Deus reconstrua a minha capacidade de expressão. O que é isso? Eu posso ter vontade de falar qualquer outra coisa, mas eu vou falar o quê? Aquilo que abençoa e que prepara o meu caminho e o meu futuro, e não aquilo que destrói. Se eu vou falar o que vai destruir, fecha a boca. E Deus quer trabalhar isso em nós, para que nós possamos, pela fé e pela esperança, paciência, receber como Jó recebeu. Quem que não quer receber o que perdeu restituído, tudo em vida ainda? Quem que não quer? Todo mundo quer, mas quem quer fechar a boca? Quem quer buscar Deus? São poucos os que querem isso, querem ser trabalhados por dentro, porque geralmente a gente quer lá fora. Quando a gente fala assim, o inimigo se levantou, a primeira coisa que a gente pensa é que é lá fora a guerra é aqui, ó. O inimigo se levanta aqui para fazer você falar as coisas erradas, você fazer as coisas erradas. Na conversão mais cedo, eu e o Linho.
Então a ideia é que, depois isso fica para outro dia, mas o inimigo ele quer roubar a palavra de Deus de você. Jesus falou isso. Ó, aqui nós vamos fechar nossa conversa hoje aqui. Aqui nós vamos fechar em Pedro. Vai, volta para Mateus, capítulo 13. Olha o que o diabo quer fazer com você, ó, e comigo, se a gente não vigiar. Mateus capítulo 13, verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então olha o perigo. Quando Deus está falando, a mente está divagando assim, ó. O diabo vem, ó. Por quê? Porque essa palavra que pode roubar, pode trazer para você tudo o que você espera. Tudo que Deus prometeu vem através da palavra que Ele te dá. Porque Deus não faz as coisas com a mão, Ele faz falando. Então o diabo tem que fazer o quê? Distrair sua atenção, fazer você julgar o pastor, você julgar o fulano, segurando a roupa da irmã, a roupa do irmão, o que aconteceu ontem, etc. O diabo vai fazer você pensar aqui, ó. Porque daí ele vem e rouba a sua palavra, você não recebe ela. Estão entendendo? Agora olha só, volta lá para Pedro, no finalzinho. 1 Pedro 5, e nós vamos fechar o texto aqui. Vamos ler a partir do verso 6 de novo. 1 Pedro 5, a partir do verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós. O que é lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Então guarda isso. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Então é para viver o dia de hoje com paciência. Então vamos continuar aqui. Humilhar-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele todo o vosso excesso de futuro, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Olha que interessante. Sede sóbrios e vigilantes. Deixa eu ver se eu acho um negócio para vocês aqui. Esse aqui é o versículo 8 que eu estou. Sabe o que é? A palavra sóbrio é autocontrolado, é tenha domínio. Tá? E o vigilante é atento. Quando a pessoa fala assim, ó, tem que vigiar, o que você pensa quando alguém fala para você? Vigia, irmão. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai ver o que tem em volta de você. Mas quando Deus fala de vigilância, Ele fala aqui, ó. Vigia o que você pensa, vigia o que você sente. Porque as suas guerras são perdidas aqui dentro, não são lá fora. Sempre que você pensa mal, que você deseja o mal, que você fica ruim, que seu coração aceita os seus pensamentos negativos, você está perdendo a guerra aqui dentro. Os inimigos da sua alma, que é o que ele fala aqui, olha o verso 8, seres sóbrios e vigilantes. O diabo, a palavra aqui é acusador. O diabo é acusador, ele pega a palavra e te condena. Você não consegue, você não vai, você não funciona, você é isso, você é um lixo, etc. Isso aí são palavras dele para você. Então, o que acontece aqui? Ó? O diabo, ele fala no verso 8: vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí eu quero fazer uma separação para você aqui. O que é um leão que ruge? Você já viu um leão caçando? Quando o leão sai para caçar com as fêmeas, com as leoas, geralmente é a leoa que caça. Mas tem situações em que o leão fica de um lado e as fêmeas ficam do outro. Aí, de repente, no sinal delas, eles se entendem lá no bando, o leão ruge, e o rugido do leão é a coisa mais assustadora do mundo. Não sei se vocês já ouviram o barulho do rugido do leão. Não pede para imitar não, porque não vai dar medo de dar o leão. Mas o rugido do leão é algo assustador. E aí o que acontece? Toda a manada que está lá, olha para o leão, porque eu escuto para aquele barulho. As leoas vêm e pegam mais fraco. Então, Satanás, ele é como um leão que ruge. O que é ser como? Ele imita uma voz para te gerar medo. Ele tenta jogar ideias na sua cabeça para você ter medo das coisas, das pessoas, das coisas novas. Entende? O diabo sempre vai tentar boicotar você por dentro, porque você perde as suas guerras aqui. Então, você vencendo por dentro, por fora você vence. O que Deus tira do seu coração, Ele tira da sua vida.
O que Deus põe no seu coração, Ele põe na sua vida. É simples assim que Deus age. E aí, nós temos o quê? Procurando alguém para devorar. Resistires firme aonde? Na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade para todo mundo. Ou seja, tem várias pessoas sofrendo igualzinho você. O mesmo problema, porque Deus prova do mesmo jeito. Então o diabo, ele tenta, nesse tempo em que você está sendo desenvolvida na paciência, na perseverança, frustrar você ali. Porque Deus está vendo você crescendo e o diabo está tentando destruir esse crescimento. Mas para destruir, ele tem que primeiro roubar a sua paz e jogar a ideia errada na sua cabeça. Então, para você resistir ao inimigo, você precisa ter convicções diferentes das propostas dos fatos. Convicções diferentes dos pensamentos que você já tem quando você olha para o problema. Então, lá você vê o seu cheque especial no vermelho. Meu Deus, eu fico tudo preocupado. Mas Deus já falou para você que isso aqui está resolvido. Você vai conseguir, isso vai aparecer para você. Você está trabalhando, está fazendo a sua parte, você pode ter certeza que vai acontecer. Então, isso é um tempo. Então, a minha boca é o que vai facilitar Deus de se mover ou dificultar. Ou eu dou munição para Deus ou eu dou para o diabo. Amém, igreja? Estão entendendo? Então, vamos vigiar, como fala aqui, vamos vigiar o que a gente pensa e o que a gente sente, para que Deus possa gerar em nós a paciência e recompensar o fruto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Senhor, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero pedir ao Senhor que cele e imprima no espírito dos meus irmãos, Deus, que estão assistindo aqui hoje, pela internet, os que estão ouvindo aqui agora e os que virão ainda a assistir essa palavra, e que o Senhor venha a trazer vida e vida em abundância para os corações, porque o Senhor é a própria vida. Então nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe a noite de todos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tem alguém? Cícero Souza de Almeida. Pastor Cícero, um abração, Deus te abençoe, fica com Deus. Pastor Rodrigo. E até a próxima. Pastor Rodrigo, abração, qualquer coisa chama no zap lá.